Bom dia a todos que estão em casa. Queria dar um bom dia a vocês que estão nos assistindo. Hoje eu estou com dois convidados, o Stanley e o Silvio, aqui para compartilhar a nossa lição. Queria dar um bom dia a Maria Elza Barbosa, Vanessa Montalvão, Cleide Vieira de Brito, a Sebastiana Vieira de Brito também, Salomão Correia Góes, bom dia Salomão, Davi também está nos assistindo, Mário Leuza também está nos assistindo, Eliane Alves está assistindo também, a Vilma também está nos assistindo. São muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Tem alguns aqui que não estão o nome aqui. Vão colocando seus nomes aqui, vamos ajudar a fazer essa lição, uma lição bem mais prazerosa e mais gostosa. Stanley, dá seu bom dia para o pessoal de casa aí. Bom dia, Jó, bom dia, Silvio, bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui partilhando desse momento aqui tão importante que é a recapitulação do estudo da lição. Silvio, seu bom dia para o pessoal de casa. Bom dia, amigos. Todos na paz. Muito grato de estar por aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho da palavra, né, de Deus. Importante essa semana, né? O santuário. Grato demais a Deus por essa oportunidade. Feliz sábado a todos, aos irmãos. Stanley, faz a oração para a gente iniciar nosso estudo da lição. Vamos orar. Você que está em casa, feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, que habita nas alturas dos céus, honrado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Pai amado, aqui nós estamos para poder recapitular aquilo que nós estudamos durante a semana. E nós pedimos, Senhor Deus, a sabedoria dos céus. Nós pedimos que o Senhor possa enviar os teus santos anjos, tanto a nós aqui, quanto as pessoas que nos ouvem também. Que o Espírito Santo do Senhor possa abrir o nosso entendimento e que aquilo que nós aprendermos aqui hoje, Senhor Deus, nesta manhã, possa ficar gravado no nosso coração. Amém, abençoe cada um, nos dê um estudo abençoado na presença santa do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, temos 22 pessoas, 22 aparelhos nos assistindo. Isso aí dá muito mais de 30, 40 pessoas aí nos assistindo. Então essa escola é a maior escola que nós temos aqui hoje, presencial, nas igrejas adventistas aqui de Formosa, é essa escola online aqui. Então, quer dizer, a responsabilidade nossa é muito grande. E o mais importante, Jó, é as pessoas estão assistindo e fica gravado para que outras pessoas né, no decorrer da semana ou mais tarde também assistam, né? Isso aí também, irmãos, é um modo de você pregar o evangelho. Depois você manda o link aí para as outras pessoas, para eles assistir e comentar também, ver tanto que é interessante. Olha, aí chegou a Gabriele também, bom dia. Vamos bolar para o nosso estudo, nossa lição. Lição 8, luz do santuário. A luz do santuário. Silvio, nosso verso para memorizar, você está com a lição aberta aí, o nosso verso para memorizar, o que diz aí? Então, no verso áureo, em Hebreus, né? Isso, Hebreus 8, 1 a 2. Isso. Ora, o essencial do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Isso aí. O santuário é uma coisa muito importante, inclusive é uma das doutrinas da nossa igreja. Mas nós temos que lembrar que o santuário celestial ele tinha duas funções. Uma era a casa de Deus. Tinha, não? Tem. Tem. É a casa de Deus. E a outra função é que ali prestava um culto para Deus ali no santuário. Mas depois do pecado, o santuário passou a ser salterista. Quer dizer, que era a solução do pecado da humanidade. E eu pergunto para você, Stanley, o santuário celestial, quando Jesus dá essa visão para Moisés do santuário celestial, para ele fazer um santuário aqui na terra, foi dada essa visão, sim, né? Sim, foi dada essa visão. Mas qual foi a confusão de Guilherme Miller aí? Ué, mas se Deus deu esse santuário para ele ver, quer dizer que ele poderia estar quase com certeza que realmente a purificação seria no santuário terrestre, porque no santuário celestial não teria pecado, né? Poderia ser assim. E outra coisa, todos os sacrifícios que acontecia no santuário terrestre. Quer dizer, no nosso entendimento, o santuário que estaria sujo, cheio de pecado, era o terrestre. Mas parece que o negócio não foi bem assim. Jó, o estudo da nossa lição dessa semana é uma continuação da lição da semana passada.
com o fim da profecia das 2.300 tardes E e manhã. E ali em Daniel 8 diz, e até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Eu queria frisar um pouquinho em Guilherme Miller e naquele povo daquela época. Assim, eu imagino a dificuldade que aquele povo teve, porque hoje para nós temos um material imenso, né? Temos uma tecnologia, você entendeu? Então assim, eles estudaram profundamente, buscaram, aí nós até falando na lição, acho que retrasada, que eles buscaram a luz do Espírito Santo e o Espírito Santo iluminou a mente deles. Foram iluminados mesmo, né? Foram iluminados mesmo, e eles compreenderam a profecia, acertaram em cheio a data, só erraram o evento. Né? E aí Guilherme Miller, ele imaginou, e até 2.300 tarde o santuário será purificado. Ele imaginava que esse santuário seria a terra. Porque já não existia, já tinha mais de 1.800 anos que não existia santuário terrestre, o santuário que Deus mostrou para Moisés. Né? E aí, então, depois do desapontamento, né, de 22 de outubro, eles estudaram mais, compreenderam mais, e aí compreenderam o quê? Que haviam ali dois santuários. E que o santuário que havia de ser purificado era o santuário celestial. Mas aí vem a sua pergunta, purificado do quê? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, mas Sim, no céu tem pecado? No céu tem pecado? No céu tem pecado? E eu quero dizer que no céu os nossos pecados, né? E aí quando a gente vai... O pecado também nasceu lá no céu. Nasceu lá no céu, que eu ia falar. O pecado surgiu lá no céu. Ou seja, então, hoje, à luz do santuário aí, o santuário que está sendo purificado hoje, nós vamos detalhar daqui um pouco mais à frente, os nossos pecados, sim. Os nossos pecados que estão lá e Jesus está fazendo essa purificação. Então, por isso que precisa dessa purificação. E outra coisa, Silvio, eu imagino que ali no santuário terrestre, a gente vê que sujava muito, né? Porque o sacerdote espangia o sangue, né? Então precisava de uma limpeza também. Agora no céu não tem mais esse sangue. Quem é o cordeiro aqui do santuário celestial? Então, Jó, olha só, eu respondi essa pergunta a você, mas veja bem, irmão, que cenário, que majestade, Senhor glorioso é esse, né? Que plano, né? Do início ao fim. Imagina o santuário sagrado do céu, né? Descer, fazer um homem, fazer uma cópia sobre ele, sem nenhum projeto. A pessoa hoje precisa de um projeto, de um engenheiro, né? De um arquiteto. Mas veja bem que esse cenário passa para Moisés em mente fazer um projeto de um santuário, de um lugar sagrado no céu, para colocar no meio dos hebreus, dos filhos deles, né? Então a gente vê aqui, olha só. O cordeiro era Cristo. O cordeiro. O santuário ali significava tudo que acontecia ali no santuário simbolizava para Cristo. Simbolizava para Cristo ali. Que as pessoas, olha só o cenário, oferendas, né? E as pessoas ali depositavam seus choros dos dias, dia a dia, clamavam o Senhor ali, né? Como hoje, olha só, o que estamos fazendo aqui hoje? Buscando, clamando o Senhor, né? Falando com Deus, mesmo que a gente fala aqui ao próximo, a gente fala com Deus no nosso quarto, né? Dia a dia, né? Aí imagina isso aí, esse cenário, né? E outra coisa, hoje nós temos a liberdade de ir até esse santuário. Mas aí, Stanley, eu te pergunto assim, porque naquele tempo, e hoje vocês foram da roça, com certeza vocês já moraram na roça, sim. Vocês sabem o que é criar um bezerrinho ali, com todo amor, todo carinho, e de repente você ter que matar ele, ter que sacrificar ele. A gente mata para poder se alimentar. Mas aqui acontecia uma festa, uma vez por ano, e essa festa é a festa do Yom Kippur. Stanley, que significado tinha essa festa se todos os dias praticamente morria um cordeirinho? Mas por que essa festa aqui simbolizava assim, algo tão grandioso que era caso, como se diz, de vida ou morte ali, precisava de uma reflexão bem aprofundada ali? Olha, Jó, para a gente compreender a doutrina do santuário, a gente precisa de compreender duas coisas fundamentais. Porque o santuário ele tinha a função ali de
das oferendas ali em favor do pecado, mas eu vejo que o santuário ele tinha duas funções primordial. A primeira função era o quê? Era o desejo de Deus de habitar entre o seu povo. Tanto é que ele diz para Moisés, lá em Êxodo, diz, e me farão um santuário para quê? Para que eu possa habitar no meio do povo. O segundo ponto é que tudo no santuário apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Quando você entrava no pátio ali, né, que você já se deparava com o altar do holocausto, aquele altar ali já simbolizava a cruz de Cristo, e o cordeiro que era morto ali já simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus. E aí você me fez a pergunta, a gente cria um animal, né, ali, e depois você era obrigado a sacrificar aquele animal. Por causa do quê? Por causa dos seus pecados. E aí vem a pergunta para nós, que culpa que aquele animal tinha dos seus pecados para você ter que matar ele? Né? E ele não é, ele era, e aí tinha um processo, todo um ritual, da maneira que aquele animal tinha. Não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. Ou seja, aí você disse que ali todos os dias acontecia isso. Todos os dias cordeiro era morto. Esse cordeiro ele não podia ter nenhum defeito, não podia ter nenhuma mancha. Né? Por quê? Porque ele simbolizava quem? A Cristo. Simbolizava o Cordeiro de Deus, o que tira o verdadeiro pecado do mundo. E Jesus, ele veio e morreu sem pecado. Né? E aí, uma vez por ano, aí tinha um outro ritual. Né? Mudava o ritual. Aí você já não tinha mais que levar aquele cordeiro para poder ser sacrificado. Uma vez por ano era chamado Yom Kippur, né? Era ali eu não vou nem dizer que era uma festa, mas era um momento em que todo o acampamento ali os olhos se voltavam para o santuário, porque algo de extraordinário acontecia ali. Tipo, algo de especial ali naquele dia. Naquele dia era o quê? Era o dia da purificação do santuário. E aí podemos dizer, purificação de quê? Porque todos os dias era aspergido sangue ali, então ficaria um mau cheiro de sangue, de animal ali. Também, mas a purificação maior não era essa. A purificação maior naquele dia era o quê? O sumo sacerdote, né? Ali ele entrava no lugar santíssimo e fazia expiação por o pecado durante todo o ano. Que as pessoas cometiam. E a gente poderia entender da seguinte forma, então quer dizer que aquele cordeiro que eu sacrificava todo dia ali, ele não valia para a remissão dos meus pecados? Precisava ainda, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazer isso por mim? Sim, precisava. Por quê? Porque tudo isso que acontecia lá levava para o que está acontecendo hoje em um outro santuário que foi modelo daquele que Moisés fez, do que está acontecendo no céu hoje. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, hoje, ele está fazendo a purificação desse santuário. E aí você disse, mas lá não tem sangue, né? Então não vai ter mau cheiro lá, mas tem a questão do pecado em si. Inclusive Davi colocou aqui, meu nome está registrado no céu. Amém. Ao lado do meu nome está registrado meus pecados. Por isso que tem que ter a purificação. Né? O anjo, tudo que nós cometemos hoje aqui, existe um anjo relator que relata tudo isso. Então essa festa que acontecia uma vez por ano, não era uma simples festa, um simples momento. O acampamento ali, todo mundo ali tinha que fazer um exame de consciência, tinha que ter um arrependimento, tinha que se humilhar, tinha que se lavar. E o sumo sacerdote ali, ele tinha que fazer um sacrifício especial para ele, para que ele para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. E o interessante, João, é que o sumo sacerdote ele entrava ali com uma corda amarrada em volta da sua cintura. Por quê? Porque se ele também não fizesse esse exame de consciência, se ele não se arrependesse, e se ele não fizesse o ritual da maneira como Deus pedia, ele era fulminado, eliminado na presença de Deus. E aí quem é que ia entrar lá para poder tirar ele? Ninguém, né? Era puxado pela corda, né? As pessoas puxavam ele pela corda. Mas então, esse dia era um dia tremendo ali no acampamento ali, porque esse dia chamava dia da expiação. Silvio, mas hoje nós não temos esse dia de Yom Kippur, porque nós não temos esse sacrifício mais. E aí, como que a gente podemos fazer esse exame de consciência aí?
Como que a gente faz isso aí? Eu tenho que ir no padre lá confessar meus pecados, ou eu posso chegar diretamente a Jesus e confessar os meus pecados aí? Ou eu preciso arrumar um carneirinho também e matar o carneirinho? Incrível, né, Jó? Né, meus irmãos? Como muda, né? Hoje a gente vê esse cenário aí dos tempos, né, que acontecia antigo. Por isso teve que vir enviar teu filho aqui. Deus enviar teu filho aqui, sacrificar, morrer por nós, para tirar isso, os pecados do mundo, né? Para ver aqui, olha só, sacrifício de animais, tudo mais, era um ritual. O pessoal realmente adorava, amava esses rituais, porque era que sagrado do Senhor. Não estou falando aqui do tempo, era sagrado do Senhor. Mas o plano majestoso de Deus hoje, o que vivemos hoje. Aí me dizemos assim, como a gente vive isso hoje, irmãos? Qual é o grande evento que temos hoje aqui? Porque tinha um grande evento, o dia do... Yom Kippur. Como se fala? Yom Kippur. Yom Kippur. Pois é, um nome difícil, mas vamos aprendendo aí. Hoje a gente pode ir diretamente a Deus, né? Isso, olha só. Hoje nós podemos ir diretamente a Deus, que Deus vai perdoar os nossos pecados. Então, quer dizer, hoje não precisamos de sacrificar ninguém, sacrificar nenhum cordeirinho, não precisamos de nenhum padre, nós podemos ir diretamente a Deus. Quer dizer que Deus. E a gente essa morte de cordeirinho acabou dando uma liberdade pra gente, né? E a gente vê também um cenário assim, das crenças, né? Que pena que as crenças não buscam tanto. A gente vê nossa religião aqui, não é falando do adventista, mas é muito claro, né, meu irmão, a nossa crença, né? A aplicação do Antigo Testamento e vem rolando por hoje, aplica o verdadeiro evangelho, né? A gente vê, que pena, a gente vê tantas aplicações, pessoas seguindo e tira tanto que tem que passar pelos povos, né? Mas estamos aqui para aprender cada dia, né? Eu quero aprender, eu estou aqui para aprender e buscar, mas a gente vê claridade na palavra de Deus, né, irmão? Sim. Mas, Stanley, agora eu quero apertar mais um pouquinho aqui. Tô achando que tá Não aperta muito, não, senão costuma espanar, João. Não, mas tá muito fácil aqui. Aí, então, quer dizer, tem essa festa, essa de conscientização do meu pecado, eu tinha que arrumar minha consciência, arrumar minha vida, né? Arrumar minha vida. Mas aí chega aí, o juízo chegou. Se tem juízo, é porque tem julgamento. Se tem julgamento, eu tenho que ter um advogado. Se tem um advogado, tem um juiz. E tem alguém que me condena. Como que eu fico nessa história aqui? Esse advogado, quem é esse advogado meu e quem é esse juiz aqui? E por que desse julgamento? Meu nome está sendo passado lá, hoje no santuário lá, ou não? Pode ser. Pode ser que esteja o nosso nome, pode ser que esteja sendo julgado hoje. E aí, quando soa para nós a palavra julgamento, dá medo. Né, ela já soa pode de uma maneira. Medo. Por quê? Porque para se ter um julgamento, precisa do quê? De um réu. De um réu. Alguém que supostamente cometeu um crime. Alguém que fez alguma coisa errada. Nós cometemos. Quem é esse réu hoje? Nós, né? Nós somos o réu. Nós somos o réu. Mas para que haja um julgamento, precisa de um juiz. E precisa de um promotor, que é o advogado de acusação. E precisa também de um advogado de defesa. Ou seja, então, a Bíblia nos orienta e deixa claro que hoje tem esse cenário lá no céu. Lá no santuário. Lá no santuário celestial está tendo esse cenário. Temos um juiz, temos um acusador, temos um advogado de defesa e um réu. Ou seja, hoje, como você disse, o nosso nome pode estar sendo passado lá, mas podemos estar sendo julgados. Mas está sendo passado. Podemos estar sendo julgados nesse momento. Mas julgado o quê? Julgado pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Agora, a vantagem desse julgamento e é onde entra a principal, que é a pessoa do advogado de defesa, né? Que a Bíblia diz que nós temos hoje um advogado lá no céu. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. E lá em 1 João ainda contempla o justo. Ou seja, então nós temos a certeza de que esse julgamento nosso, ele não vai ser um julgamento injusto. Não, vai ser um julgamento que no final, a sentença que nos for dada será uma sentença justa. Não tem como eu reclamar. Não tem como reclamar. E esse advogado é também nosso juiz.
Aí você imagina como que é bom o advogado e o juiz ser a mesma Não, mas pessoa. então eu fiquei feliz, Stanley. Porque eu vou ter. O advogado meu é Jesus. E o juiz também é. Também é Jesus. Então eu posso continuar pecando. Não. Posso, mas tá tudo Olha, a favor do meu lado. Olha para você ver, Jó. Aqui na Terra, quando nós temos um julgamento aqui, e ali nós temos ali o juiz e o advogado de defesa, suponhamos que o advogado de defesa, ele consiga ali com os argumentos inocentar o réu. O réu vai ser posto o quê? Vai ser posto em liberdade. Ele não é mais acusado daquele... Mas se ele voltar a cometer outros atos infratores aí, de infração aí, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o julgamento de novo. Ele vai voltar para o julgamento de novo. E aí eu posso correr o risco de ser condenado. Condenado. Até porque você já não vai ser réu primário mais. Você já perde essa condição. Já perde essa condição aí. Quer dizer que aí eu já entro no pecado contra o Espírito Santo. No pecado contra o Espírito Santo. E aí é importante a gente falar sobre pecado contra o Espírito Santo, porque muitas pessoas perguntam, tá, mas o que é pecado contra o Espírito Santo? Já hoje, basicamente, Silvio, a gente hoje, para nossa vida, hoje existem dois tipos de pecado. Existe o pecado voluntário e o pecado involuntário. O que é o pecado voluntário? É aquele pecado que você sabe que é pecado, que você for lá e fazer é pecado e você vai lá e faz. Ou continua fazendo. E aí chamamos de pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você sabe que é errado, não está tendo arrependimento da sua parte. E o advogado, para nos defender, precisa o quê? Precisa do arrependimento. Lá na festa do Yom Kippur, o que o povo tinha que fazer? O povo precisava de se humilhar, de se arrepender, de fazer um exame de consciência, para que o sumo sacerdote pudesse ir lá e fazer expiação pelos pecados deles. E dali para frente ele tinha que ser uma nova criatura. Tinha que ser uma nova criatura. E é assim com Jesus hoje. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, como o Silvio leu no verso áureo, está sentado à direita de Deus ali, intercedendo por nós. Agora, nós precisamos a cada dia fazer um exame de consciência, arrepender, nos humilhar e a partir de então ser uma nova criatura em Cristo. Aí sim os nossos pecados serão perdoados. E se houver um julgamento hoje, do meu nome hoje, eu serei absolvido. Com certeza, por quê? Porque houve um arrependimento. E eu lembro que o irmão Abílio falava que um pecado arrependido é um pecado nunca mais cometido. Ou seja, então quando a gente peca, arrepende, pede perdão para Deus e comete o mesmo tipo de pecado, significa que a gente não arrependeu verdadeiramente. Olha aí, Silvio, tanto que é complicado, né? Essa história aí, falando né? em juízo, né? É porque o povo acha, Silvio, que se nós temos advogado, eu posso continuar pecando. E, na verdade, Stanley deixou bem claro aí que não é bem assim. Então, nós temos que ter uma consciência aí, né? Porque aqui, Jó, olha só, o juízo é um tema permanente, né? Olha só, na Bíblia, Deus há de trazer a juízo de todas as obras, até as que estão escondidas, que as boas e as más, né? Olha só, Jesus falou, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que preferem, né? Seremos julgados de todas as... Então é por isso que nós teremos, o julgamento vai ser justo. Sim, sim. E a sentença, como se diz, geralmente, Stanley, ali quando... E para completar aqui, para você ver o que Paulo escreveu. Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Essa palavra aí, né? E João disse, é chegada a hora, né? Que ele vai julgar. Isso aí está em Apocalipse, né? Sim. Estamos vivendo o que é chegada a hora do juízo, né? Agora, eu pergunto para vocês, boa notícia do lugar santíssimo. Que boa notícia é essa? Eu já vi que eu vou ter um advogado, tem um juiz, que eu só perdo essa causa se eu quiser. Essa é a boa notícia ou tem mais boa notícia aí do notícia do lugar santíssimo, Stanley? Não, tem mais boas notícias. Tem mais boa notícia? Chega de notícia ruim. A gente precisa de dar uma refrigerada, né, João? A boa notícia, a principal notícia é essa, que nós temos hoje um sumo sacerdote, né, que está sentado à direita de Deus e ele está fazendo o papel de intercessor diante de Deus por nós. E aí, quando se trata da questão de julgamento, é importante a gente entender o seguinte, que o julgamento, basicamente, ele está em duas fases. Duas fases. Né? Hoje está tendo a fase investigativa.
né? Está passando ali todos os registros. Passando todo o registro, está ali no papel do advogado, interceder, né? Do acusador ali, do promotor, acusar, está passando por esse processo. Agora vai chegar a parte punitiva, né? E essa parte punitiva vai ser o quê? Depois do Milênio. Depois do milênio. Mas a boa notícia aqui é que nós temos hoje um sumo sacerdote, um advogado que está lá disposto a interceder por nós. Quando nós pecamos aqui, que nós arrependemos, que pedimos perdão para Deus, por que é que as nossas orações elas devem ser feitas, terminadas em nome de Jesus? Porque foi Jesus que veio, foi Jesus que morreu, e quando nós pedimos perdão, Deus não perdoa por nossa causa. Deus perdoa por causa de Jesus, porque Jesus diz: Pai, foi eu que morri por eles, foi o meu sangue que foi jorrado na cruz por eles, então perdoa. E por amor a Jesus, Deus nos perdoa. Olha que interessante aí. Olha aqui, tu vê tanto que é bom a gente... A Vilma colocou aqui, Jesus Cristo é meu advogado, e ela Amém. colocou com certeza. Isso, e precisamos de ter essa certeza. Precisamos ter certeza, essa garantia. Muito obrigado, você tem muita gente aqui. Adelina Pires, bom dia, Adelina Pires. Dona Geralda, muito bom dia também. E essa certeza, Silvio, nós temos que ficar gravado, que esse advogado, ele pagou um alto preço por a gente. E eu não pago nada. Eu só preciso de seguir a ele. É isso aí. Eu só preciso estar no caminho dele, andando com ele e escutando o que ele fala para mim poder continuar a batalha aí. A volta de Jesus? Sim, Jó, pelo sangue derramado, né, na cruz, deixou para nós esse evento aí, né, da humildade, né, como devemos seguir neste mundo, que tenebroso que seja, né. A gente fala aqui muito lá dos homens, né, consagrado, deixado por Deus para esclarecer diversas situações, dos profetas antigos, né. Isso vem rolando ao longo do tempo, né? E vem passando, e passando, e passando. Aí vem Jesus aqui para mostrar que como homem, né? Morreu por nós. E vem acontecendo fatos e fatos, né? Fala na volta dele. É o grande evento da volta dele, né? O que buscamos aqui? Qual é a finalidade mesmo? A nossa crença. Realmente tem que ser essa. Amigo Jó, não tem outro caminho, o caminho à verdade, porque aqui, muitos aqui, irmão, terá grandes surpresas, né? Grandes surpresas. Aí Apocalipse, essas Bíblias, essas lições aí falando de Apocalipse, anos após anos, né? Muitas pessoas vão morrerem, não vai entender tantas coisas aqui do plano da salvação. Cabe ao mundo aqui, o que Jesus deixou para nós? A humildade. Ele veio aqui de um berço, de humilde, muito pobrezinho. Ele podia ver da glória, do reinado, né? De um poder grande, magnífico aí, como rei mesmo, mas ele veio lá de baixo. Ele relacionou com as pessoas mais humildes que sejam. E a gente vê, meus irmãos, os homens que seguiam Jesus, pescadores, eram homens simples, mas também tinha homens safo, inteligente, né? Isso aí. Que Deus deixou para passar nosso evangelho, mas muitas pessoas, ou digamos todos, foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, e nossa esperança aqui hoje? Nós somos dirigidos, entregaremos nossa vida aqui ao Espírito Santo Consolador, né? Que nos consola aqui dia a dia, porque a gente leva dia a dia sem entender muito, mas a gente buscando da palavra de pouco a pouco vai entendendo. Eu estou entendendo de certa forma, né? As escrituras pouco a pouco. Mas é importante ter a nossa união, irmão. A nossa união que é o mais de fato é uma importância muito grande. O amor, o santuário, né, Silvio? Sim. É uma importância muito grande. Mas aí, agora eu pergunto para vocês o seguinte: nós já falamos aqui que Jesus é o nosso advogado, nosso juiz. Ali no santuário ali, o sacerdote, ele fazia todo esse trabalho, igual você colocou, fazia todo esse trabalho ali. Aí depois ele no lugar santo, ele entrava no lugar santíssimo, todo aquele ritual ali, igual você falou, ele tinha uma corda amarrada ali, porque se ele tivesse algum pecado, ele morria exterminado. Agora, a certeza que Jesus é meu advogado e meu juiz, qual é a certeza que você me dá, Stanley?
que Jesus não tem pecado nenhum e que eu vou ganhar essa batalha aí? Bom, Porque Satanás pode colocar assim, ó, mas o mesmo advogado ser o mesmo juiz, pode ser que esteja marmelada nisso aí. Tem marmelada, né? Não, assim, que Jesus veio e morreu sem pecado, isso aí até Satanás tem essa certeza. Tem essa certeza. Cristo veio, morreu e o que acontece? Hoje, o julgamento que está tendo lá no céu é o julgamento mais justo possível. Justo por quê? Justamente por essa questão de que Jesus não cometeu pecado. Não cometeu pecado. Igual o cordeiro, quando era imolado lá no santuário terrestre, não tinha defeito, não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter culpa. Então, a certeza de que o nosso advogado hoje vai nos dar a sentença, porque ele também é juízo, da forma mais justa, é porque Jesus, ele veio e morreu e não conheceu o pecado. Não conheceu o pecado. Aqui ainda diz aqui, ó, a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Ou seja, hoje a garantia que temos é por quê? Porque Jesus, ele assumiu uma culpa que não era dele e ele morreu uma morte que não era para ele morrer, uma morte que não era dele. Agora, quem faria isso? Você hoje, suponhamos que você fosse um advogado hoje e você tivesse ali no julgamento, você iria se colocar no lugar do réu? Fala assim, não, ó, liberta ele e eu vou ser preso, vou ser condenado no lugar dele? Não. Ou seja, então a prova de que não existe marmelada é porque Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Ele assumiu, ele pagou um preço que não era para ele pagar, ele morreu uma morte que não era para ele morrer. E isso aí, quem faz isso? Isso é um amor que nós não conseguimos explicar. E talvez nós não faríamos nem pelos nossos próprios filhos. Então, tudo o que acontecia no santuário terrestre simbolizava essa hora aí que você está falando? Tudo simbolizava. Tudo. Quando você vai, o sacerdote. Quando você vai para o santuário terrestre, igual eu mencionei no começo, quando você entrava no pátio ali, né, você já viu o quê? Você já via ali o altar de holocausto. Aquele altar já simbolizava o quê? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. O cordeiro que era imolado ali já representava quem? O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí quando você vai ali na entrada, tinha ali a bacia com água, simbolizando Jesus, a água da vida. E aí já tinha a mesa dos pães, Jesus, o pão da vida. E já tinha ali o candelabro ali, Jesus, a luz do mundo. Né? O sangue que era aspergido ali, tanto lá no altar do holocausto, que tinha os chifres ali, quanto lá dentro, no lugar santo, e na cortina, no véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele sangue já simbolizava o sangue de Cristo, que um dia seria derramado na cruz do Calvário, em favor do pecado de toda a humanidade, do mundo todo. Então eu pergunto, essa não é uma doutrina só adventista, não? Não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser. Mas hoje, principalmente o meio evangélico, muitas pessoas não creem nessa doutrina do santuário. Não creem nessa doutrina do santuário. Acha que é uma... Eles creem que uma vez salvo para sempre. Salvo para sempre. Que hoje nós somos salvos pela graça. E somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas o evento que está acontecendo lá no céu é justamente o quê? Para poder me perdoar dos meus pecados que eu cometo todo dia. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E aí, volto naquela pergunta que você fez. Se uma vez salvo, para sempre salvo, então não precisava de Jesus. Uma vez Jesus, que ele fez, e hoje eu não teria que me importar com os pecados que eu cometo hoje, que eu vou cometer amanhã, que eu vou cometer depois de amanhã. Ou seja, então a salvação, ela não é uma vez salva, para sempre salvo. Ela é diária. Todos os dias nós temos que nos submeter a Cristo para poder continuar sendo salvo, porque nós já estamos salvos pela graça, mas precisamos de continuar sendo salvos. Eu pergunto para você, Silvio, o que você acha ali com essa decepção de Guilherme Miller ali, que foi uma decepção? A gente fala que teve várias decepções. Uma decepção que os judeus achou que Jesus, quando ia ser crucificado, poderia se rebelar e lutar com eles e vencer todo mundo. Jesus morre na cruz. Agora eles
tem a certeza que seria purificado a terra, vem a decepção. Jesus não volta, outra decepção. Jesus não podia ter, como se diz, mudado, simplificar tudo isso aí. Precisava disso tudo aqui para a gente entender, porque Apocalipse lá em Daniel, Jesus manda Daniel selar o livro, depois manda abrir o livro. E aí, como que nós ficamos nisso aí? Como que os mileritas ali ficaram nessa história aí hoje? É incrível, né, Jó, amigos? A gente vê esse acontecimento todo aí, né? Sobre a Bíblia, vem o Guilherme Miller, né? Fazendo aquele mapa todo ali, aquelas cronograma né? todo certinho, pronunciando. Mas ele vem aqui, ele veio pelo profeta, né? Que deixou claro. Então eu queria distinguir aquilo que o profeta deixou da volta de Cristo. Marcou tudo, então ele marcou o dia, já pensou? O dia da volta de Cristo. Incrível, né? Se a pessoa tivesse aqui sobre a volta de Cristo, a gente vivesse aqui nesse mundo aqui, ó, Cristo vai voltar, a gente só fala, Cristo breve voltará, né? Não tem assim o dia, a data certa, porque a gente já discutiu ao longo dessa, não foi aqui distinguido, mas ao longo dessa lição, já pensou se a gente soubesse a data certa de Cristo voltar? A gente sabemos que as profecias estão se cumprindo. Pedir perdão em cima da hora, né? Já Se pensou? não morresse antes. Se não morresse antes, né? Mas incrível, né? Jesus fala que ele chegará como ladrão, né? Pegará a pessoa de calças curtas, como se diz assim, sem saber. Por isso aqui, o momento é agora, a preparação é agora. Ele virá, breve virá, mas não tinha o tempo certo distinguido da volta dele, né? Eu vejo... Mas, assim, a gente fala assim, de grandes homens, será que tem grandes homens assim como Guilherme Miller, como... Tiago White, Hélio White. Entre nós, hoje, porque é incrível, né? A gente pega o cenário hoje, tudo assim, bem, digamos, mastigado, tudo refeito, né? Tá mais fácil para nós hoje, né? E muitas pessoas não querem aceitar, né? Assim, tá tão claro hoje, né? Ou a verdade, né? A vida, né? Como se fala. E o interessante, Stanley, não pode falar. Sim, falando dos mileritas ali, né, do povo daquela época ali, e a gente hoje pode imaginar da seguinte forma: rapaz, se eles tivessem aprofundado um pouco mais o conhecimento, eles teriam compreendido. Só que aquilo ali... na primeira pancada, né? Sim, só que aquilo ali era uma profecia, né, que João já tinha descrito lá em Apocalipse, né, do livrinho. Né? A decepção também já era uma profecia já também. era uma profecia, mastiguei o livro. Né? Mastiguei o livro. Na boca ele era o quê? Doce como mel. Mas quando chegou no estômago ele era amargo como fel. Ou seja, o mastigar o livro é aquilo que eu falei no começo. Naquele tempo, aquele povo se desdobrou porque eles não tinham a tecnologia e o material que nós temos hoje para poder compreender. E eles realmente mastigou tudo ali e conseguiu entender, conseguiu compreender. Mas o desapontamento era uma profecia e ela tinha que ser cumprida. Ela tinha que ser cumprida, igual todas as profecias foram cumpridas da maneira correta e vão ser cumpridas exatamente como está descrito na Bíblia. Ou seja, eles acertaram em cheio a data, acertaram tudo, erraram o evento. Erraram o evento. E esse evento está acontecendo lá no céu hoje, para a honra e glória de Deus e mais ainda para a nossa. Amém. Olha aí que espetáculo. Agora imagine que se não tivesse acontecido isso tudo, eles encerravam-se ali. Não, quer dizer que já que erramos mesmo e entregasse o barco, provavelmente não tinha nascido a igreja adventista, né? Sim, o que acontece, Jó? Deus desde o princípio, Deus sempre manteve o seu povo. Deus sempre manteve o povo, e vai ser assim até o final. Deus sempre tem o povo dele ali. Se tivesse tido ali, se no desapontamento ali, se tivesse existido, Deus levantaria outra pessoa igual levantou antes, levantou Lutero, levantou outras pessoas antes. Então, e aí nos dias nossos hoje, igual você falou assim, poderia não ter surgido a igreja adventista, poderia não ter surgido com esse nome, mas Deus teria levantado um povo para ele. Deus teria levantado um remanescente para esse tempo. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje,
Talvez a gente olha hoje e a gente vê tantos problemas, tantas dificuldades. Não vê ninguém. A gente vê a igreja passando por tantos problemas, que é um período profético também e vai se cumprir dessa maneira. Não adianta. Agora, Deus vai levantar alguém aí, ou se já tem levantado, e de repente esse alguém pode ser eu, pode ser você. Aí já não depende de Deus, depende de nós mesmos. Nós precisamos de buscar, estudar e estar fazendo a vontade de Deus. Mas o certo é que Deus sempre teve um povo e Deus sempre vai ter. Deus sempre vai levantar o povo. A palavra de Deus vai sempre ser soberana e vai sempre ter um povo remanescente que vai pregar a palavra de Deus nesses últimos... Silvio, suas considerações finais aí da lição. Então, meu irmão, muito claro assim, o que a gente tem falado aqui, o que nós temos nos comunicado aqui, quando eu olho para mim, eu não tenho como me salvar assim pelos nossos pecados, né? Quando você olha assim para a própria pessoa, como que é, Jó? Você olha para você vai assim, eu sou um pecador, eu não tenho chance aqui nesse mundo não, né? Não tenho chance, né? Mas quando a gente olha para Jesus, meu irmão, a gente não tem como se perder. Porque se a gente grudar com Jesus mesmo, grudar nas palavras dos ensinamentos, nas leis que ele deixou aqui por nós, não tem como se perder aqui neste mundo, meu irmão. Então a nossa crença é essa busca, a fé, de fé por nós, cada dia a dia. Que não adianta a gente fazer reuniões, ir na igreja, tal, lastimar e viver uma vida errada lá fora. A gente tem que, espiritualmente, em casa, é o caminho. Buscar santificar em casa, com a família, com os amigos. Primeiramente, pedir a Deus, Senhor, me dá calma, paciência nisso, de cada momento, para que eu não fale uma palavra que machuque meu irmão, porque isso aí pode gerar consequências. E Deus deixa tão claro para nós aqui, meu irmão, com teu filho aqui, morto na cruz, o seu sangue por nós, a sua morte por nós, que a esperança viva é essa, meus irmãos. Buscar aqui, estar com Cristo mesmo, né? Em união. Amém. Stanley, só as considerações finais de uma lição maravilhosa como foi essa aí, que a gente temos que estudar, aprofundar, porque isso aqui é a base da igreja adventista do sétimo dia. Seria igual você falou, a base de todas as igrejas, mas a única que segue firme essa base aqui é adventista. Então, nós como adventistas, nós precisamos aprender isso aqui, né? Com certeza, nós precisamos de entender o santuário, precisamos de compreender a profecia. E eu gostaria de estar encerrando a minha participação aqui, primeiro agradecendo a Deus, né, pela oportunidade, agradecendo Amém. Você pelo convite, obrigado, Silvio, aqui pela parceria, agradecendo aí o pessoal de casa aí, né, pela paciência de estar nos ouvindo aí e aprendendo junto com a gente. Eu gostaria de encerrar, Jó, lendo aqui, que está na parte de sexta-feira aí do Grande Conflito, página 410. Vivemos hoje o grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida devem, agora, nos poucos dias que lhes restam do tempo da graça, humilhar-se diante de Deus, em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Amém. Ou seja, se nós quisermos que o nosso nome seja mantido no livro da vida, seja conservado no livro da vida, a orientação que a irmã White nos dá é que no pouco tempo que nos resta, nós devemos nos humilhar, nos agarrar na esperança que é Cristo, ter uma vida voltada para o Evangelho, uma vida voltada para Cristo, porque o mundo hoje tem muitos atrativos, muitas coisas nos leva o desejo de estar no mundo, mas somente em Cristo a verdadeira alegria, a verdadeira salvação. Sim. Obrigado, Silvio, obrigado, Stanley. Obrigado, também queria agradecer a presença de Maria Elza Barbosa, muito obrigado, bom dia, Maria Elza. A Vanessa Montalvão, a Cleide, a Sebastiana, Salomão, agora corre lá para a igreja do Parque da Colina, Salomão, senão não dá tempo. Davi também, obrigado, Davi, por estar assistindo na casa dele, está meio doente. A Marileuza, bom dia. A Eliane Alves, você podia estar na igreja, Eliane, bom dia. Vilma também, bom dia. A Gabriele também, o Valmiro, bom dia, Valmiro. A Mel Batista, tinha que estar aqui na igreja. A Abadia Alves, Abadia também, um bom dia. Milena também, um bom dia. A Geralda também. A Adelina também, um bom dia. Olha aí, Stanley, nós acabamos a nossa lição
com 23, 24 aparelhos nos assistindo. Amém. Que deva dar aí na média de 50 a 60 pessoas nos assistindo. Amém. Que Deus Quer dizer, seja louvado com isso. Isso é uma bênção de Deus. Amém. Isso é o Espírito Santo. Então, você que está em casa, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo. E que sábado que vem nós estaremos aqui de novo também. Na mesma hora, no mesmo local, nas mesmas poltronas, só que com pessoas diferentes. Eu queria convocar vocês também agora a fechar seus olhos e vamos fazer uma oração para nós terminar a nossa lição. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo dessa lição. Te agradeço por esses dois homens de valores aqui que recapitularam a lição com a gente. Agradeço por você que está em casa também nos assistindo. Em nome, por amor de Jesus. Amém.